Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que tem o apoio da área de História da Ciência da PUC, uma área que não fica aqui na Monte Alegre, onde a gente tem a nossa TV PUC, mas fica no campus Marquês de Paranaguá, campus que fica do outro lado da Consolação, pertinho da Praça Roosevelt, uma ilhazinha verde, um prédio do Rino Leve. Quem não conhece ainda o campus Marquês da PUC merece uma visita. E lá nós temos um centro totalmente dedicado à história da ciência, programa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, um programa bastante intenso, com muitas atividades, e traz a cada semana, aqui no nosso Nova Estela, um convidado que pode ser de alguma outra instituição, ou como hoje nós temos aqui o querido Marcos Calil, já esteve conosco aqui no Nova Estela, bem-vindo novamente, Marcos. E o Marcos recentemente, ele é um dos mais frescos doutores da PUC, né? Ele defendeu o doutorado dele em História da Ciência, sobre um tema muito interessante. Eu estava vindo para cá, tuitei que eu ia começar a gravação da Nova Estela, alguém lá dos Estados Unidos perguntou qual é o tema, né? E eu falei a História da Astronomia, que é um tema que atrai muita gente, tanto gente da ciência como a população em geral. Quem é que não gosta de ouvir um pouco sobre como os homens, as mulheres, os povos, as culturas olharam para o céu e descobriram tanta coisa. O Marcos, então, é um recém-doutor, ele já tinha feito mestrado conosco em História da Ciência, e agora ele é doutor em História da Ciência pela PUC São Paulo. Muito bem-vindo. O Marcos trabalha lá no Planetário de Santo André, né? É um assunto também que a gente vai qualquer hora bater um papo sobre o trabalho dele no Planetário, divulgação da ciência. Mas, Marcos, eu queria que hoje você desse uma focada para nós aqui nesse brilhante trabalho que você fez, foi muito bem avaliado, ganhou nota máxima e tudo mais, sobre a história da astronomia, e a história da astronomia, que nem todo mundo conhece, focada no Vitrúvio, ou Vitruvius, né? Talvez algumas pessoas que estão aí em casa conheçam alguma coisa do Vitrúvio na área da história da arquitetura, né? Um romano que escreveu muito, deixou uma obra aí para a eternidade, né? Temos até hoje, aqui em pleno século XXI, falando dele. Mas o que você descobriu aí do Vitrúvio? Você que você trabalhou, você vai contar para nós sobre a datação da própria época em que viveu Vitrúvio. Mas bem-vindo, e quem foi o teu homem Vitrúvio? Quero agradecer, professor, pelo convite, por essa honra de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Tudo começou lá no mestrado mesmo, na PUC, onde eu analisei, né, Vitrúvios, né? Então, a questão maior era o que ele tem de astronomia, porque até então muitas pessoas conhecem, principalmente o pessoal da arquitetura, como arquiteto, o arquiteto Vitrúvio, né? Mas ele tem, dos 10 livros, né, que ele deixou, os 10 tratados, um é relativo à astronomia. E uma astronomia muito bem descrita por ele, da qual então ele relata tudo que existe de elementos, por exemplo, fases da Lua, movimento aparente dos planetas, que ele não utiliza esse termo aparente, né, porque a gente tem que lembrar que nós estamos quando? Que época que nós estamos? No mestrado, até então, eu fui um pouco mais prudente e falei século I antes da Era Comum, né? Porque a minha intenção no mestrado não foi ver a data. 2100 anos atrás. Exatamente isso. Os botões aqui. Né? Voltar aí, nos localizarmos. Então, no mestrado, a minha intenção era o quê? Analisar o livro 9, capítulo 7 e 8, onde ele fala sobre construções de relógios solares. Então esse era o tema, e é o objetivo particularmente deste livro, livro 9. Né? Então ele tem uma coisa que se chama analema, diferentemente do analema que a gente conhece hoje, quer dizer, é um termo que utilizado naquela época te submete a uma outra coisa que não é hoje a mesma coisa. Então o analema hoje atual que a gente conhece é aquele 8 lá. Se você pega uma câmera, por exemplo, fixa ela, aponta ela para o céu, onde está mais ou menos onde percorre o Sol, né? Numa região da eclíptica, fixa um horário, por exemplo, ao meio-dia da hora civil, você tirando fotos a cada 15 dias, você vai obter o Sol um movimento mais ou menos que nem o 8, um algarismo 8, né? O símbolo do infinito
como queira, né? Mas não é esse analema que eu estou falando, não é esse analema que Vitruvio nos fala. É o analema, é uma pré-construção dos relógios solares. Então, para você poder construir um relógio solar, como ele mesmo cita, de Tales de Mileto, Anaxandro e tantos outros, os pré-socráticos, ele fala o seguinte, olha, é necessário construir o analema. E ele ensina a construção desse analema. E é interessante que a visão desse analema, você tem a construção visto aqui da Terra, uma visão, digamos, topocêntrica. Não é segredo que a gente sabe que essa construção é destinada para a latitude e longitude de Roma, né? Eu acabei utilizando o observatório de Roma, latitude e longitude exata nessa questão. E aí ele tem essa visão topocêntrica, mas também na mesma figura você tem uma visão geocêntrica. Porque para ele, naquela época, em Roma, né, você tem esse conceito que a Terra é o centro onde tudo gira em torno dela, né? Então você tem essa duas visões na mesma figura. A construção deu mais ou menos umas 60 etapas que eu fiz, tudo utilizando régua e compasso, né? Deixar bem claro que era o que ele dispunha. Então eu quis ser fiel nessa construção dele. E daí exemplifiquei uma aplicação de um relógio solar plano, né, horizontal, que foi feito. Bom, esse foi o mestrado. Mas do mestrado ficou uma questão, né, aquelas questões que ficam atrás da orelha, que te puxa para o doutorado, né? Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Eu tinha, a princípio, uma análise dos livros de 1 a 6, até então, porque não tinha feito, eu tinha feito do 7 e 8, né, mas tinha lido de 1 a 6, mas não feito com profundidade. Eu poderia puxar por aí. Mas tem um francês, Jean Sobiran, de 1969, que ele já fez essa análise toda desses capítulos do livro 9. Então já está feito, né? E muito bem feito. Aí eu falei, pô, eu quero alguma coisa diferente. Doutorado você tem que ter uma certa originalidade. Daí então eu falei, pô, será que dentro desses elementos de astronomia que ele fala, que ele descreve, eu consigo determinar a data em que ele escreveu este livro? Porque até então você tem todo esse viés puxado em que época que ele viveu, pelos prédios arquitetônicos, pelas construções arquitetônicas. Então o pessoal analisa o livro 1, 2, 3, 4, 5, enfim, mas sempre dando esse olhar para a arquitetura. E através desses elementos eles falam, olha, ele viveu alguns de 27, de 37 a 27 antes da Era Comum, alguns põem 45, outros põem, enfim, umas datas... De quando a quando? Peraí. Mais ou menos 37 a 27 antes da Era Comum, você tem algumas correntes que vão por aí. Esse é o nascimento dele? Não, essa época que ele redigiu a obra, melhor falando, foi a época que ele redigiu. A época que ele nasceu, eu consegui uns 3 historiadores aí mais ou menos, que me falaram 80 antes da Era Comum, 81 antes da Era Comum mais ou menos. O fato é que existiu, isso eu descrevo no doutorado, né? Quer dizer, toda a discussão que aconteceu desde o século IX, porque a obra mais recente que nós temos em mãos aí, que está disponível, inclusive na internet, data mais ou menos do século IX, depois da Era Comum, né, em diante, porque as obras anteriores a isso se perdeu, a gente não tem o original. Isso é interessante, o nosso telespectador, às vezes não muito versado aí na história da ciência e na história em geral, né, que muitas vezes a gente se refere a uma obra, como é o caso do Vitrúvio, né, que é, como você falou, anterior a Cristo, né, mais de 2000 anos, 2100 anos, quase isso. E, no entanto, é interessante porque a gente descobre que um exemplar completo daquela obra, né, é do século... Aliás, é muito comum isso, século IX, século X. Semana retrasada, alguém descobriu na Itália uma Bíblia do século XI, né, uma Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, e que estava classificada, né, um erro lá de bibliotecário, como século XVII. E alguém pegou ela na mão, disse que só de pegar na mão já falou, não é século XVII, o cara já sabia pelo toque, né? E depois eles fizeram um estudo e descobriram que é do século XI, né? E que, na verdade, provavelmente é a mais antiga, completa que a gente tem. Então é interessante, porque é isso que o Marcos está nos contando, quer dizer, você tem um documento, né, histórico, 1000 anos depois da própria existência do seu autor, do momento que ele foi escrito, e a todo esse trabalho do historiador em descobrir quando é que ele foi escrito, né? E esse foi exatamente o teu tema, né? Então,
Como é que funciona essa metodologia para a gente descobrir que esse livro do século IX, ele não de quando ele é? Essa é a questão, né? Então, o que eu acabei fazendo, primeiramente, no capítulo 1, apresento, né, lógico, tem que apresentar ao leitor o que é essa obra do Vitruvio. Então, eu fiz um resumo e até um pouco que é interessante que nesse resumo, na qualificação, o professor Thomas Haddad, né, ele deu um start em mim que eu falei, poxa, é interessante isso. Quer dizer, qual é o objetivo de um livro de astronomia estar inserido aí no meio? Né? Então, daí do meio, percebe-se que ele tem a preocupação do livro 1 até o livro 8 mesmo, de você pegar um terreno sem nada e lá você então começar a construir uma cidade. Né? Inclusive no capítulo 1 ele ensina como fazer a rosa dos ventos, a orientação, onde é melhor você colocar por causa da incidência da luz, dos raios solares, para iluminação, aquela coisa toda. No livro 9 ele fica mais preocupado com essa questão do dia a dia, da sociedade, do tempo, né? Porque é o tempo que reage aí à sociedade. O 8 ele fala sobre a questão da água, né? É bem interessante como você coletar água, preservar água. E o 10 ele fala sobre as máquinas bélicas. Esse foi mais ou menos o escopo aí do meu capítulo 1. No capítulo 2, aí eu começo a fazer uma historiografia aí das obras, né? Quer dizer, que obra que foi publicada, em que tempo que foi publicada, quando ela foi publicada. Essa, por exemplo, do século IX, sempre vem aquela questão, será que realmente é do século IX? Então eu fui investigar a literatura e realmente, de fato, você tem o comum acordo entre os estudiosos que, de fato, essa obra é a primeira e, vamos dizer, a mais recente que nós temos aí, a mais recente que nós temos até então. E essa obra a gente tem noção quem que fez, aonde que fez? Não tem. E onde que ela está também? Ela está acho que na Biblioteca do Vaticano. Está lá. Né? Mas acha-se na internet. Maravilha da internet. Claro. Né? Você encontra ela lá. Basta puxar no Google Harleveis, né? Que você encontra a obra. Mas aí eu tinha que partir de um start, vamos dizer, né? Quer dizer, eu fiz toda a árvore, vamos dizer, das trajetórias. Você tem algumas que são resumos, consideradas como resumos, e outras obras completas até onde se acredita. Né? Figuras se perderam, não tem figuras nenhuma. Somente lá em 1486 que surge a primeira obra impressa, Sulpícios, da qual eu então peguei essa obra e me baseei nela, estudei a fundo mais essa obra, de 1486. Em latim. Em latim. Ela não vem, você não tem figuras nela. A de 1487 aparecem as 3 primeiras figuras. Para quem gosta de matemática, o Teorema de Pitágoras está lá, os quadradinhos feitos e tal, como se foi descoberto, né? Que ele cita no livro 9, porque ele se utiliza de algumas coisas nesse sentido. Aí depois, em 1511, Frade Giocondo, ele publica uma obra com muitas imagens. O pessoal coloca 36, mas eu fiz as contas, acho que deu 44, 42. Está lá, uma a uma, eu fui contando, né, da obra toda. Fiz esse levantamento, mas aí já tem bastante imagens, né? E aí fui analisando todas essas obras, né, que você tem. E também, aí entra a questão que eu fui analisando o debate que existiu desde lá do século IX até o atual, né, sobre que época que Vitruvius viveu. E escreveu. Né? Então, teve uma época aí que você coloca o pessoal falando que ele viveu na época de Tito, depois chegaram até a falar que ele era um compilador de Varrão, chegaram até a falar que ele não existiu. Sempre tem né? essa dúvida. Falaram que ele não existiu, e depois foi caindo até onde hoje, no comum acordo, acredita-se que ele viveu na época de Augusto. Né? Bem na época que ele se tornou imperador e tal, né? Quer dizer, sai Júlio César, Otávio, aí se tornou, então foi nessa época que ele publicou a obra, né? Mas tudo utilizando elementos de arquitetura, o pessoal analisa por aí, né? Aí no capítulo 3, eu peguei essa obra de Sulpício, peguei uma obra recentíssima, publicada em Portugal, né? Então é português de Portugal, 2006, Maciel, a obra, e analisei. Falei, vamos fazer um resumo agora do livro 9, né, todos os seus capítulos, e uma comparação entre as duas obras, para ver se há discrepância. Se fugiu muito, quer dizer, eu estou pegando de uma ponta e de outra ponta.
E aí você percebe que, lógico, em 1486 não tem a preocupação de ficar separando em capítulos ou numerar os versos, né? Já atualmente o Maciel, além de numerar, que agora já é comum, além de separar por capítulos, ele também coloca subtítulos para cada verso. Facilita a leitura. Você já lê os subtítulos, já sabe o que aquele verso vai te falar, né? Tudo em ordem, tudo perfeito, não tem nenhuma coisa significativa que você fala, desconsidera essa obra, pelo contrário, né? Para quem é do Brasil, português, é uma literatura simples, fácil e fidedigna, né? Essa foi a conclusão do capítulo 3. No capítulo 4, que aí eu entro com toda a loucura da astronomia mesmo, do que ele descreve, aproveitando todo aquele meu estudo de mestrado, o analema dele. E aí eu começo, então, a entender e procurar que época que ele viveu, né? Isso não foi um trabalho simples, eu tinha duas alternativas, né? Ou fazer pegando cartas celestes, porque tem uma hora que ele fala, o Sol está na constelação do Câncer, a 8 graus. Aí começa-se, então, o solstício. Solstício o solstício, no inverno ou verão, enfim. E aí, com essa informação que foi super preciosa, porque ele me deu a posição do Sol, então eu falei, opa, peraí. Aí eu peguei o analema dele, peguei uma carta celeste, chutei um valor qualquer, 28 antes da Era Comum, no caso, escrevo 29, né? Mas a gente tem que lembrar que não tem o ano zero, então ploto em 28 numa carta celeste, que você consegue em qualquer software. No caso, eu usei o SkyMap Pro, existe gratuito aí na internet. Submeti, plotei lá, joguei o Sol exatamente, mas aí eu tinha que pegar as constelações zodiacais, escolhi uma latitude e longitude onde as constelações zodiacais estão na linha do horizonte para não ter deformação da esfera, plotei em cima do analema dele, aí tá, o Sol tá aqui, legal. Tem que lembrar que nós temos a concepção de constelação definida pela União Astronômica Internacional em 1928, onde você tem áreas do céu. Lá para eles eram signos zodiacais, onde você tem 30 graus espaçados igualmente para todas as constelações zodiacais. Então faz esses ajustes. Divisão do céu em 12... 12 partes iguais, exatamente. 12 partes iguais. E aí plotei em cima... Que é o que vem da antiguidade. É o que vem da antiguidade. E é o que ele fala, inclusive. Ele fala isso lá. Então eu pude, né, com certeza, trabalhar dessa maneira. E aí eu peguei a carta celeste de 2013, né, o ano que nós estamos, plotei ela em cima, vi o deslocamento de uma estrela. No caso, eu usei Pi Sagittarii, que é uma estrela que não tem um movimento próprio muito acentuado, então é uma estrela específica. E aí, pegando 29 antes da Era Comum, vamos colocar aí, na carta celeste foi 28, né? Até 2013 eu fiz essa diferença em ângulos. E aí fiz pelo CorelDRAW, achei o ângulo, a diferença que teve. Não satisfeito, falei, vamos pelas... Porque a minha formação, a graduação é matemático, falei, vamos pela matemática. E aí peguei umas fórmulas, usei a literatura atual, Kepler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da qual ele me apresenta fórmulas, dados sobre o movimento de precessão do planeta Terra, essas coisas todas, e pela fórmula caiu no mesmo valor do ângulo. Então, para mim, isso foi... Opa, tenho aqui. Aí montei uma outra fórmula, quer dizer, acabei montando outra fórmula, onde eu inseri a obliquidade da eclíptica, onde eu inseri a própria questão do movimento de precessão da Terra e outros elementos aí de movimentos da Terra, e cheguei na data final, onde a gente coloca lá 48 antes da Era Comum, da qual ele escreveu o livro 9. Né? A gente é prudente, a gente não vai falar que ele escreveu todos os livros, né? Coloquei lá o livro 9, 48 antes da Era Comum, que é de perfeito acordo com se você pega a trajetória, a história toda, porque ele prefaciou, a gente acredita que ele prefaciou os livros depois, né? Então ele escreveu os livros, depois que ele terminou a obra, aí ele partiu para os prefácios, e aí a minha teoria, dentro dessa data toda, é por quê? Porque ele estava justamente naquela transição, vai virar imperador, não vai virar, quem é que vai ficar, quem é que não vai ficar, então ele resolveu... O lado político. Tinha todo o lado político, ele resolveu, aí é a minha visão, tá? Não tenho como provar isso, mas pelos fatos históricos realmente aparenta isso, que ele guardou o prefácio, ou pode até ter tido escrito um prefácio, talvez para Júlio César, quem sabe, não sei, tá? Mas aí ele, todo esse trâmite político, ele guardou, e aí quando ele viu que realmente Augusto assumiu como imperador, aí ele escreve o prefácio.
a César, mas ele não coloca quem é esse a César. Esse é o problema, é o grande problema. A César, qual César? Todos são Césares. Né? Então, mas aí por aí que a gente vai remexendo. E eu acredito que essa mesmo provei pela astronomia que foi 48 antes da Era Comum. Legal, Marcos. Quer dizer, só para a gente dar uma repassada, é interessante, é um trabalho em História da Astronomia, o teu, que você tem num primeiro momento, né, um trabalho até mais tradicional em História da Ciência, que você busca, dentro da historiografia, conhecer as obras, as edições da obra em questão. Isso. Né? E quantas edições você achou? 136, mais ou menos, se não me falha a memória. No anexo do doutorado está lá, inclusive onde elas estão localizadas e a divisão por línguas. Minha, não estou aqui, não é? Já passamos a banca do Marcos. É realmente curiosidade, como imagino que algum telespectador pode pensar. Essas obras estão aonde? Eu sei que hoje em dia, como você falou, a gente tem, graças a Deus, até acesso muitas vezes pela própria internet. Elas estão digitalizadas, né? Ouvi outro dia que quantidade de conhecimento e informação digitalizada é uma exponencial absurda. Exatamente. Né? Quer dizer, a gente realmente vive um momento onde, e você é um historiador da ciência trabalhando com algo que aconteceu há mais de 2000 anos, mostrou para nós como a internet se torna um elemento importante. Então, só uma perguntinha assim, elas estão espalhadas pelo mundo, assim, os originais dessas obras? Estão, né, espalhadas pelo mundo. Você encontra principalmente, lógico, na Europa, né, nas bibliotecas. Existem tradução, você tem tradução em alemão, existe russo, muitas em italiano, óbvio, né, muitas em italiano. Bastante obras em português tem inglês. exceção... Então, português é uma coisa interessante porque Maciel coloca que é a primeira obra traduzida em português de Portugal, né? Mas existe uma obra que está perdida, mas ela é relatada por muitos historiadores que foi traduzida por Pedro Nunes. Entendeu? O mesmo do Tratado da Esfera que a gente já exatamente aqui no programa Nova Estela. Porque houve no momento das grandes navegações, houve um momento que os navegadores, os cosmógrafos, se utilizaram da obra de Vitruvio para poder entender a astronomia e tal, entendeu? Pelo menos até onde eu li nos artigos. Mas essa obra está perdida, né? Então Maciel ele aponta isso. Há relatos de que o Pedro Nunes traduziu Vitruvio, mas a gente não tem... Não tem. Puxa, de 1500 para cá, por aí. Tudo. Essa... Eu acho que uma das coisas... No Tratado da Esfera a gente tem a edição, inclusive impressa, do Pedro Nunes, facsimilar. Uhum. Nós editamos uma vez, hoje em dia pode-se achar o Tratado da Esfera pela Unesp, uma edição que vai estar o nosso português de hoje, o português que a gente fala, e o português da época do Pedro Nunes, com aquelas letrinhas da época, da tipografia original dos primeiros livros impressos, né? Então, você tem esse bloco de trabalho que eu achei muito importante, né? Que é muito próprio da história da ciência, de buscar as edições de uma mesma obra. A gente já teve aqui, não sei se foi o professor Tomás, não, o professor Carlos, também da USP Zona Leste, que trabalhou com Euclides, né? Uhum. Também nos conta uma história parecida com a tua, como ele foi juntando, organizando as várias edições, né? E a segunda parte que você descreveu, que eu achei muito bacana, você nos relata esse lado que você foi atrás do céu do Vitruvio, né? Quer dizer, usando computador e a simulação, olhar o céu dele para tentar ver em que dia ele estava escrevendo aquilo, né? E aí a gente tem que não vou dizer 100%, porque é impossível, mas a gente tem que tentar se transportar para aquele céu, né? Eu, como você bem disse, eu trabalho em planetários, né? Trabalho em planetário e já aconteceu, por exemplo, de eu estar lendo Vitruvius. Então você está naquela visão topocêntrica e de repente eu tive que narrar uma sessão onde eu viajava entre os planetas. Quer dizer, é um clique, você tem que se entender em que momento que você está, né? E você tentar entender toda aquela construção dele, toda a visão que ele tem sobre a astronomia, da época dele, como é que ele enxerga o céu, é muito interessante. Principalmente, por exemplo, quando você usa as constelações zodiacais, que no caso
hoje a gente tem essa diferença. Constelações são áreas no céu. Signos são as regiões espaçadas em 30 graus. E eu, como trabalho em planetário, eu utilizo constelações. E aí olhar o céu nessa divisão de 30 partes iguais, sem contar, por exemplo, a descrição das constelações dele, que é fantástica. E quando, por exemplo, ele pega peixes, a constelação de peixes, nós conhecemos os 2 peixes e tem aquele laço, vamos dizer. Para ele, um peixe é um peixe e outro peixe é outro. E aí ele fala peixe boreal. Bom, deixa eu interromper, já interrompendo, né? Nós estamos super no finalzinho do programa. A gente vai convidar o Marcos Calil para voltar. E eu gostei muito, né? Sempre gosto de recebê-lo, porque Nova Estela, até o nome do nosso programa, está inserido na história da ciência, né? Desse período que você mencionou, do Pedro Nunes, quando com as navegações e com os novos pensamentos, né? Se enxergou novas estrelas, né? Apareceram, daí o nome Nova Estela, e a gente espera aqui no nosso programa Nova Estela que o debate com o Marcos, como o debate travado toda semana sobre a história da ciência, nos ajude a compreender a ciência de hoje e também a ciência que vem aí no futuro. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.